automobilismo brasileiro está em luto. Nesta sexta-feira, faleceu Gil de Ferran, bicampeão da Fórmula Indy. Também foi vencedor das 500 milhas de Indianápolis. Gil de Ferran sofreu uma parada cardíaca enquanto guiava um carro em um clube na Flórida nesta sexta-feira. Um dos grandes nomes do automobilismo brasileiro, da história do automobilismo brasileiro. E quem acompanhou de perto toda essa carreira de Gil de Ferran é o narrador Theo José, que gentilmente nos atende agora à noite aqui na Rádio Gaúcha. Theo, é um prazer conversar contigo num momento difícil, triste, mas que é muito importante ouvir o teu depoimento, a tua voz sobre o legado deixado por Gil de Ferran. Tudo bem contigo, Theo? Tudo bem dentro do possível, né? Porque essa foi uma notícia que me pegou fortemente. O Gil, você colocou aí alguns feitos dele, né? Eu acompanhei o Gil quando ele estreou na Fórmula Indy em 1995, naquele carro amarelo da Pennzoil, da HAL, onde ele ficou 2 anos, onde ele conseguiu uma vitória no primeiro ano dele, na última corrida do ano, que foi Laguna Seca. Naquela oportunidade, o Gil teve uma proposta para ir para a Fórmula 1 entre 95 e 96, e ele resolveu ficar no automobilismo norte-americano, porque ele estava com uma ligação muito forte com o Jim Hall, que era o dono da equipe, e com toda a equipe. O Gil era assim. O Gil acabou falecendo nesta sexta-feira. É um circuito, eu não sei que carro que ele estava pilotando, mas é um circuito, é uma cidadezinha chamada Opa-Locka, é uma cidadezinha muito próxima de Miami, e ele estava com o filho dele. Eu não sei por que ele estava nesse circuito, porque o Gil já estava aposentado como piloto, ele era um consultor da McLaren na Fórmula 1, ele que teve na Fórmula 1 em algumas oportunidades, né? Ele foi diretor da equipe Honda, e foi diretor da McLaren, agora ele estava como consultor da McLaren. Então eu não tenho informação se ele foi apenas se divertir pilotando esse carro, ou ele estava desenvolvendo alguma coisa para a equipe de amigo, porque o Gil era assim. Agora, eu coloco o Gil, e eu sempre coloquei o Gil, não é porque o Gil não está mais aqui com a gente, mas eu coloco o Gil como o 4º ou o 5º melhor piloto brasileiro em todas as categorias. Eu deixo o Gil só atrás mesmo do Senna, do Piquet e do Hamilton. Eu coloco ele e o Barrichello pau a pau. E pelo que eu convivi com ele, pelo conhecimento técnico dele, o Gil era um negócio impressionante. O Gil, ele era um engenheiro, na verdade ele era um piloto engenheiro, porque ele sabia tudo o que acontecia com o carro. O pai dele, durante muito tempo, foi um engenheiro desenvolvedor na Ford, aqui no Brasil. Ele nasceu na França, o Gil, porque o pai naquela oportunidade estava desenvolvendo, se eu não me engano, era o Corcel, quando o Gil nasceu. O Corcel ia ser lançado no Brasil, e aí ele nasceu na França, então ele tinha dupla nacionalidade, francês e também brasileiro, mas ele não tinha nada de francês. O Gil sempre foi um brasileiro nato, né? Ele vai embora, deixa a Ana, que é a esposa, deixa uma filha, deixa um filho, e deixa um legado maravilhoso. Era assim, esse mundo nosso, as pessoas acham que a gente tem amizade com todo mundo, com piloto, com jogador de futebol. Eu tenho amizade com quem eu gosto. Eu tenho amizade com quem eu tenho alguma coisa a ver. E eu tinha com o Gil. Eu tinha 1 mês atrás, mais ou menos, eu ainda conversei com ele, porque eu tô com um podcast agora, junto com meu filho, o Pode Pai, Pode Filho, ele é presencial. Eu falei: Gil, próxima vez que você vier ao Brasil, caramba, tira aí um tempinho pra gente podcast, depois vamos tomar um vinho. E ele me chamava sempre de goiano, né? Falava: tá bom, goiano, lógico que eu vou e tal. Tava numa fase muito boa, cara. Tava assim, tô muito triste, porque ele vai aos 56 anos, tinha uma vida muito estabilizada nos Estados Unidos, onde ele morava com a família, morava numa cidade chamada Fort Lauderdale, que fica perto de Miami, 1h30 de Miami, fica perto de Boca Raton, que é outra cidade ali
ali pertinho. E, poxa, eu realmente estou muito triste, muito triste. O Gil era diferente. Não é porque ele se foi, não. Mas o Gil era diferente. Se você conversar com qualquer pessoa que conheceu um pouquinho o Gil, qualquer pessoa, ela vai falar, cara, esse cara era demais. O Gil era monstro. O Gil era monstro. Como piloto, como pessoa. Era um cara engraçado, sabe? Pô, o Gil era maravilhoso. Maravilhoso. Sim. Theo, você fez um ranking aí na sua avaliação e a sua opinião é muito importante por ter vivenciado tudo isso, né? Senna, Piquet, Emerson Fittipaldi, Barrichello, pau a pau com Gil de Ferran, que nos deixou nesta sexta-feira. Então, assim, na sua opinião, comparando com todos os outros que corriam na Indy, porque com frequência tinha disputa entre os próprios brasileiros ali, uma disputa saudável, entre grandes craques, digamos assim, do automobilismo, Hélio Castro Neves, entre outros. Comparando com esses outros, o Gil levava vantagem, na sua opinião? Ah, levava. Ele era mais completo, o Gil era muito mais completo. O Gil ganhou uma vez 500 milhas de Indianápolis. Ele nunca foi bem no Grande Prêmio do Brasil. O André Ribeiro ganhou o primeiro. O Gil nunca foi bem no Grande Prêmio do Brasil. Agora, o Gil, se a gente pegar a trajetória dele na Fórmula Indy, ele teve 2 anos da Haas. A Haas era uma equipe pequena. Ele fez crescer a Haas ficou uma equipe maior. E aí depois, por uma questão de patrocínio, eu lembro que tinha uma crise de patrocinadores na Indy, ele foi correr na Walker. A Walker era um carro azul, um carro da Valvoline, e era uma equipe média, não era uma equipe de ponta. Ele só correu em equipe de ponta na Penske. E quando ele chegou na Penske, ele fez a diferença. Ele chegou lá, tinha o Hélio, e aí ele fez a diferença. O Hélio era um dos melhores amigos dele, talvez o melhor amigo dele, o Hélio Castro Neves. Eles tinham uma relação muito forte, a família tinha uma relação muito forte, e o Gil ganhou 500 milhas, o Gil ganhou 2 títulos da Indy, e aí teve aquela história da IRL, né? Nessa ida dele para Penske, teve aquela história da IRL, então houve a cisão na categoria, ficou a kart de um lado e depois ficou a IRL do outro. E na IRL, a Penske acabou chegando um pouco mais tarde, porque ela não queria ir, e teve mais dificuldade, porque chegou lá, já encontrou uma turma mais preparada para aquele tipo de carro, que apesar de ser um carro parecido, mas não era a mesma coisa, né? Então, se o Gil tivesse chegado mais cedo à Fórmula Indy, eu não tenho nenhuma dúvida que ele teria mais títulos na categoria. Se você pegar títulos na categoria dos brasileiros, vamos lá, você tem 2 do Gil, você tem 2 do Emerson, né? 2 do Emerson, se eu não estiver enganado. Sim. São os brasileiros que mais venceram, né? São os brasileiros que mais venceram. E ele só não foi para a Fórmula 1 porque nesse convite entre 95 e 96, ele não quis ir. Ele não quis aceitar a proposta que estava sendo feita para ele. E antes dele ir para a Fórmula Indy, ele é um piloto que tem formação europeia, né? Ele foi formado na Europa, tanto é que ele casou com uma inglesa por causa da época que ele corria na Fórmula 3000, Fórmula 3, inglesa e tal. E ele num teste que ele foi chamado para fazer na Williams, o caminhão estava com as portas traseiras abertas. Isso é até curioso. Ele estava com as portas traseiras abertas e ele foi passar, não reparou e bateu com a cabeça na porta uma das portas traseiras do caminhão, uma batida muito forte, ficou meio grogue e tal, mas foi pro teste, mas ele não estava bem. Ele não estava bem nesse teste, então ele acabou não indo para a Fórmula 1. Mas assim, isso em nada implicou na carreira dele, porque, poxa, o que ele fazia na Fórmula Indy era um negócio absurdo, o que ele conhecia, qualquer dúvida de regulamento que eu tinha, o Gil tinha o seguinte: todo sábado, quando acabava a classificação, eu ia de brasileiro em brasileiro para pegar alguma anotação, saber como é que estava o carro, estava desgastando o pneu, o que ele estava pensando para o outro dia, para aquilo fazer parte da minha narração. E aí, geralmente, quando acaba um treino de classificação, os pilotos, eles chegam no box, ou chegam no motorhome, tem uma reunião com a equipe, ali eles determinam a estratégia do outro dia, e aí depois eles vão embora, ou ficam por ali dando autógrafo para os fãs e tal. O Gil,
Mas assim, 80% das vezes, ele me deixava no autódromo no sábado até 8, 9 horas da noite, porque a reunião dele com os engenheiros durava 4, 5, 6 horas. Porque ele era um louco, ele sabia tudo. Qualquer dúvida técnica que eu tinha, eu chegava nele e falava: Gil, por que é que essa asa tá assim, ou assado, por que é isso, que mudança que eles vão fazer, e ele me explicava tudo, porque o Gil era um piloto completaço. Tô falando com o Theo José aqui no Esporte e Companhia sobre a morte de um dos grandes nomes do automobilismo brasileiro, Gil de Ferran, aos 56 anos de idade. Ele foi bicampeão da Indy, campeão das 500 milhas, venceu as 500 milhas, e também ele fez história na Califórnia, onde ele anotou a volta mais rápida. Sim, com treino. 388 quilômetros por hora, Theo José. De média. Foi lá em Fontana, num treino que ele fez essa marca. Eu me lembro, eu estava lá. Ele teve isso. O primeiro título dele na Fórmula Indy, que foi na Fórmula Indy mesmo, naquela época existia a cisão, mas a Fórmula Indy ainda era muito forte. Foi em 2000? Foi em 2000, eu estava lá, e foi uma corrida que, por causa de chuva, ela foi transferida do domingo para segunda-feira, e eu fiquei por conta própria, porque eu tinha só cabine. Naquela época era o último ano no SBT, então o investimento já estava rareando, e eu me lembro que as pessoas falaram: olha, a gente não tem mais verba. Eu falei: não, eu fico, eu pago do meu bolso, eu fico, porque vai ter o título do Gil. E teve, foi numa segunda-feira. E aí você narrou dessa forma, Theo José, o momento que ele sai do carro, porque aquela corrida foi vencida por Christian Fittipaldi. Sim. E o Gil de Ferran ficou em terceiro, e com o terceiro lugar ele foi campeão. E você narrou assim o momento que ele sai do carro. Vamos ouvir. O Gil, um dos melhores acertadores de carro da categoria, e um piloto também incansável em busca da vitória, às vezes cometendo erros porque quer vencer, mas agora chega numa equipe que deu a ele a melhor estrutura, e aí está o Gil com o título. O Gil comemorando o talento brasileiro aqui na Califórnia, aqui em Fontana. O momento dele, porque ele sabe o que foi duro desde 95 aqui na Fórmula Mundial. Ele sabe o que foi duro pegar um pneu que não era competitivo, que para buscar a vitória, o Gil de Ferran às vezes tinha que arriscar, e às vezes o risco leva a batida, leva a que o piloto não quer. Mas hoje está aí, desabafando, comemorando o título, mais um título brasileiro na categoria. Gil de Ferran é campeão na Fórmula Mundial. O Brasil é campeão na Fórmula Mundial. Fica com o título Gil. A vitória foi do Christian, Roberto Moreira em segundo, Gil em terceiro, Casey Mias o quarto, o quinto Adriano Fernandes, o sexto Alexandre Italiano. E aí, Theo? Você vê que eu estava sozinho. Você vê que eu não estava com o repórter, eu não estava nada. Eu estava sozinho, eu fiz essa corrida realmente na raça, e a gente teve um pódio brasileiro, né? Com o Christian, com o Roberto Moreno em segundo e o Gil em terceiro. E eu falo dos pneus, porque na Fórmula Indy a gente teve, durante a maior parte do tempo, pelo menos que eu tive lá, a gente teve 2 tipos de pneus e até 3 tipos de pneus. E se eu não me engano, nesse ano aí, o Gil usava o Goodyear e o Firestone era um pneu melhor. E isso fazia diferença em muitas pistas. Mas isso era o legal da Fórmula Indy, né? Você tinha vários tipos de chassi, você tinha alguns tipos de motores, alguns tipos de pneu, não era pneu igual, então isso era muito legal. E o Gil se virava, sabe? Mesmo se ele não tivesse com um carro em melhores condições, ele se virava para chegar em boas posições. Esse título aí foi um título muito construído. Ele construiu esse título, não foi um título que, ele ganhou 10 corridas e foi campeão. Não, ele foi construindo e chegou à vitória. O Gil teve 11 vitórias na Fórmula Indy, porque, é o que eu disse, foi uma época que ele pegou, na grande fase da Fórmula Indy, ele estava em equipes médias, depois ele foi para a Penske, que era considerada uma das melhores, junto com a Chip Ganassi e a Newman Haas, mas ficou muito pouco tempo nessa, tanto é que eu falo Fórmula Mundial, que aí virou a Fórmula Mundial,
e depois ele foi para a IRL com a Penske. E depois que ele foi com a Penske, ele não ficou tanto tempo assim, mas conquistou mais um título. 2000 e 2001, né? Foi em sequência. Exato. 2001 você chegou a narrar também? Não. Aí não? Não, eu não narrei. 2001, esse foi o meu último ano, foi em 2000. Tá. 2001 a categoria foi para Record e eu estava na PSN, aquela emissora americana. Certo. E a vitória nas 500 milhas, você lembra que ano foi? 500 milhas, não, eu não estava mais. Não narrou? Eu não narrei, então eu não estava mais. Mas o que... Deve ter sido 2001. Ah, sim, no ano do título, inclusive. Deve ter sido. Mas o que você já narrou 500 milhas, certamente, o que representa essa vitória do Gil de Ferran também nas 500 milhas, além dos 2 títulos? Olha, se um piloto que passa pela Indy não vence as 500 milhas, ele nunca vai ser um piloto completo, sabe? Para muita gente nos Estados Unidos, estou falando de gente do meio, é mais importante você vencer as 500 milhas de Indianápolis do que o próprio campeonato da Fórmula Indy. Então você pega, por exemplo, o Hélio Castro Neves. O Hélio Castro Neves nunca venceu um campeonato da Fórmula Indy. Ele tem 4 vitórias nas 500 milhas de Indianápolis. É um deus. O Emerson passou a ser muito mais respeitado, mesmo vindo de bicampeonato da Fórmula 1, depois que ele ganhou as 500 milhas de Indianápolis. O Tony ganhou as 500 milhas de Indianápolis, passou a ser muito mais respeitado. E o Gil da mesma forma. Se você passar pela Fórmula Indy e não ganhar as 500 milhas, e já pode ter ganho 30 corridas, pode ter ganho, de repente, 3 campeonatos, você vai ir para casa, falar, caramba, eu passei nessa categoria, mas eu não conquistei em Indianápolis, sabe? Ganhar as 500 milhas é outra história. E o piloto também muda de patamar, em todos os sentidos. Com respeito, com popularidade e também na parte de patrocinadores. Por isso, Gil de Ferran foi um dos grandes, um dos gigantes do automobilismo brasileiro. Guiando, quais eram as principais características dele, Theo José? Ele era muito técnico, muito técnico. Ele sabia tirar do carro aquilo que o carro poderia dar, mas com muita técnica, mas era um piloto também arrojado. Até por isso, ele cometeu alguns erros em provas que estavam quase ganhas, como uma vez em Cleveland, se eu não me engano, foi em 95, em Cleveland, que ele acabou batendo no Scott Pruitt, na penúltima volta, ou na última volta, e o Scott Pruitt, ele era retardatário. Ali foi porque ele foi agressivo. Então ele era um piloto muito agressivo, mas ele era técnico também. É difícil você ter piloto agressivo e técnico. Eu considero um piloto agressivo e técnico o Nelson Piquet. O Piquet era um piloto muito técnico também. Ele conversava com o carro, mas era agressivo. Então eu vejo o Gil dessa forma. E era um desenvolvedor de carro. Quando ele trabalhou com os japoneses da Honda, os japoneses da Honda o amavam, entendeu? Foi na Honda ou na Toyota, ele trabalhou com os japoneses, acho que foi Honda. Os japoneses da Honda o amavam, porque ele era um desenvolvedor de carro, ele era um monstro no conhecimento da parte técnica do carro. Para fechar então o nosso papo, agradecendo demais a sua gentileza de nos atender, Theo José, fale um pouco mais aí do legado dele para o automobilismo e como era o Gil de Ferran, amigo do Theo José. Você falou algumas coisas ali antes de um cara divertido, bacana demais, mas puder dar mais detalhes de quem partiu aí, desse grande homem que parte cedo no nosso automobilismo, 56 anos de idade. O Gil era um cara amável, um cara delicado, um cara direto, um cara que não tinha papas na língua, era um cara direto. Você chegava nele, às vezes ele estava com um carro ruim, e eu chegava, e aí, Gil, como é que tá o carro? Ele já falava, tá uma merda, mas vai dar para fazer isso e aquilo. E o Gil tem um fato com ele. Em 1996, eu acredito, 6 ou 7, eu acredito que foi 96, a Fórmula Indy, muitas vezes ela tinha corrida no domingo e depois tinha corrida no outro domingo, e a gente tinha feito uma corrida
se eu não me engano foi em Homestead, que é na Grande Miami, e estava esperando para ir para outra corrida. E aí a minha base foi Miami. Então eu falei assim, espera aí, na quarta-feira vocês pegam um avião e vão aí para outra corrida, que eu nem me lembro onde era a outra corrida. E aí o Gil virou para mim e falou assim, cara, você não quer fazer um churrasco lá em casa amanhã não, segunda-feira? Eu vou estar de folga mesmo e tal. Eu falei, vamos lá. Aí eu peguei o carro, junto com o nosso cinegrafista, o Tigrão, e fomos para Fort Lauderdale, na casa do Gil. Aí eu chego na casa do Gil, né, deu endereço, toco a campainha, vem ele e fala assim, vamos ali comprar a carne. Aí ele chega para comprar a carne, ele não sabia nada de carne, não sabia nada. Eu acho que ele nunca tinha feito um churrasco na vida. Aí, não, essa aqui é legal, essa aqui não sei o quê. Aí ele veio e falou assim, agora a bebida. Eu falei, beleza. E em algumas cidades nos Estados Unidos, você não compra a bebida no supermercado, que é proibido. Eu não sei se Fort Lauderdale era por isso, eu sei que ele foi numa loja de bebida. Aí ele virou e falou assim, champanhe, né? Eu falei, Gil, você tá louco? Vamos fazer um churrasco. Um sol desse, você quer tomar champanhe com churrasco? Assim, eu não sei o que bebe com churrasco. Aí eu falei, não, cara, é cerveja. Aí ele falou, não, mas eu vou levar champanhe também. Então o Gil era assim, cara, era um cara que, o negócio dele era automobilismo, era carro, ele não sabia muita coisa da vida, ele não bebia naquela época quase nada. Aí depois que ele parou de correr, ele começou aos encantos do vinho, passou a tomar muito vinho, aí ele gostava de uma farra, e com relação ao que ele deixa, se você andar no meio do automobilismo, se você for, por exemplo, numa corrida de Stock Car, ou for numa corrida de Fórmula 3, e falar assim, Gil de Ferran, as pessoas só vão elogiar, falar, é um piloto completo, era um cara que era rápido, era um cara que sabia acertar um carro, sabia desenvolver um carro, era um cara que tinha uma ligação muito forte com a equipe, um piloto completo. O Gil era um piloto completo, por isso que eu digo, o Gil, para mim, é uma disputa muito dura com o Rubens Barrichello para saber qual foi o quarto melhor brasileiro da história, mas pelo que eu conheci, pela convivência, eu fico com o Gil. Theo José, muitíssimo obrigado por me atender na correria agora à noite aí, porque a notícia da morte do Gil de Ferran chegou no início da noite. E muita saúde para ti, uma boa reta final de ano, um baita 2024 para ti. E vida que segue, né, meu amigo? Não temos a senha para resolver esse tipo de situação. Sem dúvida. Então, bola para frente, né, Theo? Muitíssimo obrigado mais uma vez por me atender aqui na Rádio Gaúcha. Que é isso, tô sempre à sua disposição. Eu que agradeço pelo espaço. Falar de um cara como o Gil é uma forma de homenageá-lo também. Triste pra caramba. Amanhã eu tô saindo, eu já tô de férias, né, mas amanhã eu tô saindo com a família para viajar. E vou mais triste, porque estou muito triste realmente com essa morte do Gil de Ferran. E muito obrigado, um ótimo ano para vocês aí também, da Rádio Gaúcha. Adoro essa terra aí, adoro o Vale dos Vinhedos, vou estar aí em fevereiro e a gente vai se falando, estou aqui à sua disposição sempre, e que as pessoas que estão ouvindo a gente, que façam as homenagens que puderem, porque o Gil merece. Não só pelo legado esportivo, mas eu falo, ele fora da pista ele era muito melhor do que piloto, e como piloto ele já era monstro. Perfeito, muito obrigado. Theo José, aqui na entrevista de abertura do Esporte e Companhia, falando sobre a morte do piloto Gil de Ferran.